Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a assustadora história de Rodolfo e uma criatura que o assombrou durante muitas noites em cima do seu telhado. Minha jornada com a coisa que andava no meu telhado começou há cerca de alguns anos atrás. Eu costumava acordar todas as noites por volta das 3 da manhã, porque comecei a ouvir pequenos ruídos no meu telhado. Na época, eu pensava que era apenas o vento ou um animal, mas a verdade se mostrou mais aterrorizante do que eu jamais teria imaginado. Minha casa fica no centro de uma cidade pequena, cercada por florestas densas e escuras que nunca parecem ter fim. Elas se estendem até onde nossos olhos não possam ver. É uma área fantástica para fazer longas caminhadas. Mas, para viver, comecei a ter minhas dúvidas. Naquela primeira noite, chovia muito, quando comecei a ouvir aqueles ruídos no telhado. Foi aí que então eu acordei assustado e olhei pela janela do meu quarto. Embora eu não visse nada do lado de fora, ouvir os ruídos novamente me fez sentir como se houvesse algo lá em cima, andando pelo meu telhado. Então eu decidi colocar um balde debaixo de um vazamento de água em uma das minhas janelas. Aí voltei a dormir, ainda então pensando que aqueles ruídos fossem apenas a minha imaginação. No entanto, não me importava quantas vezes eu tentava ignorar os ruídos noturnos. Eles continuavam por todas as noites. Lentamente, eu comecei a perceber que os sons vinham de passos andando em cima do meu telhado. Agora, eu sabia que estava acontecendo algo de muito estranho, mas eu ainda não tinha ideia do que fosse. Certa noite, quando eu estava deitado em minha cama, tentando dormir e ignorar o som daqueles passos, eu ouvi um breve rangido. Foi apenas um pequeno ruído, quase como um gemido. Mas foi o suficiente para me fazer saltar de minha cama e correr para a varanda do meu quarto, onde eu poderia ver o meu telhado. Foi aí que eu olhei em volta, tentando ver qualquer coisa através daquela escuridão. Foi quando eu vi algo que parecia como um vulto negro e gigantesco se movendo rapidamente pelo meu telhado. Fiquei aterrorizado, sem o mínimo de ideia do que fazer. Eu não queria sair de casa e nem poderia contar a ninguém sobre isso, sem que eles pensassem que eu estaria ficando louco. No entanto, apesar de tanto medo, eu ainda continuei a investigar mais sobre o que estaria acontecendo em meu telhado todas aquelas noites. Perguntei então aos meus vizinhos se eles tinham notado algo estranho ou suspeito em nossas casas, e procurei por informações em todos os lados, por soluções para aquele problema, na esperança de encontrar algo que me ajudasse a solucionar aquele mistério. Mas tudo foi em vão. Eu ainda continuava acordando todas as noites, com aquele peso em meu estômago e aquela sensação ruim, tentando entender o que eu estaria enfrentando. Tudo ficou mais assustador ainda quando comecei a sentir como se estivesse sendo observado. Quando eu me deitava para dormir, aquela sensação de que algo ou alguém estava me espreitando vinha para mim como um vendaval de medo.
Era como se algo quisesse possuir a minha alma. Assustado, então, decidi checar minha casa todas as noites antes de dormir. Eu trancava todas as portas e janelas e ligava também o meu alarme para me sentir mais seguro. Mas a verdade era que eu nunca me sentia seguro. Sempre que as luzes se apagavam e quando apenas o barulho dos meus pensamentos tomavam conta da minha cabeça, eu me perguntava: o que mais eu poderia fazer para impedir aquela coisa de entrar na minha casa? Em uma determinada ocasião, enquanto eu tentava dormir, comecei a sentir uma estranha sensação e aquele ar gelado. De repente, aquele odor fétido, alguma coisa podre estava dentro do meu quarto. Eu comecei a perceber. Então, comecei a ouvir leves passos. Só que agora eles não estavam em meu telhado. Sim, eles estavam dentro do meu quarto. Sim, só poderia ser ela. Só poderia ser aquela criatura que me assombrava todas as noites. Percebi que ela estava em meu quarto, mas elas caíram como se algo tivesse chamado a sua atenção. Naquele momento, eu tive a certeza absoluta de que aquela coisa estava vindo em minha direção. Foi aí que eu peguei aquela faca de caça que eu mantinha escondido sob a minha cama e me preparei para enfrentá-la. Mas no momento em que aquela criatura abriu sua boca, em um breve sussurro, ela parecia ter desaparecido no ar. Então eu me vi ali sozinho novamente em meio àquela escuridão. Nos dias seguintes, acordei com o mesmo medo e aquela inquietação, sem ter ideia do que havia acabado de acontecer ou do que poderia ter provocado aquilo. De repente, comecei a ter sonhos terríveis todas as noites. Eles eram tão vívidos e assustadores que eu não conseguia diferenciar se era realidade ou se era apenas o meu cérebro brincando comigo. Eu sonhei que aquela criatura estava me perseguindo por locais escuros ou em florestas e simplesmente não conseguia fugir ou me defender. Tudo piorou ainda mais quando minha casa começou a ser invadida por sombras. Elas se moviam pelo quarto, se contorcendo como cobras e em seguida desapareciam rapidamente. Mas o pior de tudo era o limbo e o fedor que eles deixavam dentro de minha casa. Levantar, mas não consegui. Meus pés pareciam estar presos por uma força sobrenatural e eu não conseguia mover um músculo sequer de meu corpo. Minha visão começou a falhar e eu percebi que estava vendo coisas que nunca tinha visto antes. Coisas que deveriam permanecer ocultas. Eu vi uma criatura caminhando lentamente em minha direção. Com aqueles olhos escuros brilhando, era como se ela estivesse tentando me atrair para um outro mundo. Senti uma lufada de ar frio contra o meu rosto e percebi que algo tinha mudado. De repente, então, acordei em minha cama novamente, mas algo estava diferente. Eu estava cercado por sombras escuras e medonhas. Eu não sabia como me mover ou agir. Eu percebi uma sensação estranha e sombria de que a criatura estava na minha casa novamente, dessa vez mais perigosa do que nunca. Eu tentei gritar por ajuda, mas minha voz soou estranha e estridente, como se alguém ou algo estivesse pressionando a minha garganta. Os dias se passaram e eu percebi que aquela criatura agora estava em minha casa todas as noites. Ela sempre aparecia quando eu estava sozinho e nunca me deixava dormir sem o seu rastro. As minhas noites de sono praticamente se tornaram assustadoras e agora eu sabia que algo sobrenatural estava me seguindo. Então comecei a ficar na beira da insanidade.
Há algumas noites atrás, acordei novamente com som de passos percorrendo o meu telhado. Fiquei apavorado, pego pela mesma sensação de que algo estava tentando entrar na minha casa novamente. Aquilo não me deixava mais em paz. Depois de algumas noites sendo assombrado por aquela criatura, eu acabei me mudando para um outro lugar. Agora tenho várias pessoas que dormem do meu lado, pois estou num manicômio. Sim, eles acabaram me internando e me taxando como louco. Porém, todas as noites eu ainda posso ver aquela criatura. Agora ela não está no telhado. Todas as noites ela vem me visitar. Ela me observa pela janela. Eu posso ver. Parece que aquela criatura não vai me abandonar. Não sei mais o que fazer. Meu nome é Rodolfo. Tenho que tentar dormir, pois a criatura ainda me observa. Mas os meus colegas de quarto dizem que não a veem. Acho que estou ficando louco. Boa noite.